Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula. Nessa videoaula estarei mostrando para vocês, né, mais uma videoaula sobre linguagem C. Nessa videoaula eu modifiquei um pouco, né, o método de ensino, ou seja, vamos entender primeiro o algoritmo, tá? Os passos para descrevermos o nosso programa em linguagem C. Então vamos ver tanto o algoritmo como ele passado para a linguagem C. Então vamos começar. Todo programa ele tem um início e tem um fim, certo? E aqui e entre, né, início e fim, teremos o que? As instruções de programa. Que em C, como vocês podem ver aqui embaixo, é identificado por colchete, fecha colchete. E aqui são os passos, tá? A diferença é o seguinte, que na linguagem C precisamos do que? De incluir bibliotecas para poder utilizar de tais funções. Então vamos ver primeiro no algoritmo que está ocorrendo. Como eu já disse, todo programa tem que ter um início e um fim. Aqui eu tenho o que? Eu tenho um tipo de dado inteiro, que é igual ao que? A num. Ou seja, esta é a minha variável. Então, a minha variável ela vai ser de um tipo inteiro. Ela só vai poder receber valores inteiros, assim como 1, 2, 3, 20 e assim por diante. E aqui eu tenho o que? Eu tenho escrever, né? Que é uma função onde eu imprimo na tela o que? No meu caso, neste algoritmo, estamos o que? Estamos informando, né, ao usuário, a quem estiver manipulando o programa, para entrar com o valor inteiro. Entre com o valor inteiro. Tá? E aqui eu tenho ler num, ou seja, o valor que foi que estiver armazenado, né, eu vou entrar com um dado e ele vai ser armazenado na minha variável o tipo inteiro. Então, eu vou entrar com um valor inteiro e vou obter um valor em minha variável. Isso, vamos fazer uma comparação aqui com a linguagem C. Aqui, escrever nada mais nada menos é do que printf, aqui ó, né? Printf em linguagem C. Em algoritmo escrever, né? Escrever e printf. Imprima, né? Aqui ó, como vocês podem ver, na linguagem C eu utilizo parênteses, né? Aqui aspas duplos, fecho aspas e escrevo, né, o que deve ser transmitido na tela, né? Então temos escrever, né? Temos escrever também em C, que no caso é printf, né? Aqui aspas, né, identificando que é, na verdade estamos utilizando uma literal, né? E aqui em nosso algoritmo eu tenho ler num, né? Ou seja, é a entrada de dados, né? A entrada é o valor que vai informar ao programa, que nada mais nada menos em linguagem C é scanf, né? Só que temos uma regrinha, né? Que em C utilizamos do especificador D, que diz, né? Quando o nosso programa é compilado e executado, que estamos utilizando um tipo inteiro. Seguido, tem uma vírgula, tenho o e-comercial mais a variável, né? Então, essa instrução, né, nada mais, nada menos é do que escrever
em algoritmo, tá? Escrever entre com um valor inteiro. Então, estou em desculpa, pessoal. Nada mais, nada menos é do que ler um número, né? Aqui, ó, scanf, tá? Ler. Ou seja, em C é scanf, em algoritmo ler. Mas ambas têm a mesma finalidade, ou seja, é o número que vou armazenar na minha variável para posteriormente, né, mostrá-la. Então aqui então em C, como eu já disse, vamos utilizar de bibliotecas para podermos, né, programar e ter tais funcionalidades, né? E teremos também int, né? Teremos a função principal que vem aqui, a função principal. Agora vamos ver então esses dois modos, né? Tanto em algoritmo como em linguagem C na prática. Eu vou minimizar aqui, vou abrir aqui o meu editor de algoritmo, Portugal. Aqui tenho a instrução, né? E vamos executar aqui, ó. Ele imprimiu aqui entre com um valor inteiro, né? Então eu vou entrar com o valor, vou entrar com o número 10. Vou clicar em OK. Ó, ele imprimiu, né, 10 na tela. Aqui, ó, ler, que me disponibilizou essa entrada, e escrever, que me mostrou na tela, escreva um valor inteiro, tá? Então, vou executar novamente, vou entrar com o número 2 e ele vai imprimir. Ó, pessoal, como vocês podem ver, aqui eu tenho a parte, o que? A forma gráfica. Essa forma gráfica nada mais, nada menos é do que um fluxograma, né? Então, em algoritmo eu utilizo, como vocês podem ver, eu utilizo a forma, né, passo a passo, ou seja, instrução por instrução a dizer o que o programa vai fazer. Em fluxograma eu utilizo símbolos gráficos, ó, cada um representando uma finalidade em nosso programa. Aqui eu tenho terminador de início e de fim, né? Aqui estou dizendo que a minha variável num, né, ela inicializou com nenhum valor, né? Ou seja, inicializou em 0. E aqui eu peço, né, com essa forma gráfica, que é esse cara aqui, escrita, né? Eu peço para ele entrar com um valor, né? E o que vai me disponibilizar que ele possa entrar com valor é esse símbolo gráfico, que é esse cara aqui, ó, o símbolo, né, gráfico de leitura, né? Ler num. Vamos executar, eu vou executar aqui também. Aqui, ó, ele vai me dar também o console, né? Aqui, ó, vou depositar um valor 10 e ele vai executar aqui, ó. Entre com o valor inteiro. Entrei com 10 aqui, ó, num 10. E aqui ele diz que o programa terminou. Vou voltar no modo, né, escrito, executar, ele vai digitar 10, enter, ele vai também tomar a mesma ação. Agora vamos ver isso em linguagem C. Para isso estou utilizando o que? O dev C++, tá? Pode ser encontrado facilmente na internet, tá? Eu vou compilar. Primeiro deixa eu dar um nome para esse cara. Vamos colocar aqui exemplo ponto C porque é C a linguagem que estamos utilizando. Vou salvar. Ele vai compilar, transformar nosso código fonte em um código compreensível à nossa máquina.
e vamos executar. Aqui, ó. Aqui no nosso console ele vai pedir entre com o valor inteiro. Vamos entrar com 10. Pronto, tá? Então, como vocês podem ver o que eu fiz tanto em algoritmo, estou fazendo esse C, né? Poderia estar utilizando essa mesma regra para programar em Java em qualquer outra linguagem, tá? Espero que tenham gostado dessa videoaula e até a nossa próxima videoaula, onde estaremos aprendendo mais sobre algoritmo, linguagem C. E até a próxima.